Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos rever gases e termodinâmica, trazendo problemas novos, a maioria deles, um ou outro reforçando emoções já vividas anteriormente, mas que requerem permanente atenção, de uma coleção de 20 testes, cuidadosamente escolhidos, também de forma estratégica. Eu escolhi, se não me engano, 6, para resolvermos detalhadamente agora, ok? E que devem varrer razoavelmente bem a matéria, mas é claro que não se dispensa aqueles outros 14 restantes, para muitos dos quais você terá aqui orientação. O importante é que, se você é de fato um sério candidato às escolas militares, não pode deixar nenhum deles em branco. Convido-o, como sempre, a zerar essa coleção, enfim, fazer todos os exercícios. Mas antes de darmos início à aula, eu não poderia deixar de fazer duas observações. Desde o início dessa época pandêmica, através das aulas virtuais, eu tenho enaltecido a qualidade do corpo discente. Vocês são pessoas especialíssimas, muito acima da média. Isso ficou evidenciado por duas razões nesses últimos dias. Primeira, esta aprovação extraordinária no IME. Somente alunos dessa turma, sem se falar de alunos de anos anteriores. O número de aprovados, acredito que seja recorde. Nós contabilizamos até agora, desculpem, eu não estou assim 100% por dentro, as informações foram chegando homeopaticamente, tanto que a muitos eu cumprimentei de imediato, a outros ainda nem cumprimentei, e talvez ainda tenha mais aprovações chegando. Então chegamos, ano passado tínhamos 7 candidatos ao IME na segunda fase, e esse ano, se não me falha a memória, são 20. Então, meus parabéns àqueles que passaram, àqueles que não tiveram esse sucesso neste momento. Isso significa apenas uma nova oportunidade para você recomeçar. E recomeçar agora, breve, quando virar a primeira fase do ITA. Tá? Como o Marcel falou na live, é correto isto? O fato de você não ter passado no IME não quer dizer que não vai passar no ITA. Já aconteceu isto e já aconteceu também o contrário. A pessoa ter sucesso no IME e depois não ter sucesso no ITA. Então, absolutamente não deixe a peteca cair, não esmoreça, siga em frente. E se você passou, nós seguimos juntos com toda a força rumo à vitória final. Os meus parabéns. Esse número expressivo, então, reforça apenas que aquilo que a gente fala nas aulas não é nem teria por que ser alguma demagogia barata. Certo? E o outro fato que também me deixou emocionado, acredito que seja recorde na vida desse experiente professor, que já acompanha os alunos que fazem a Olimpíada Brasileira de Física desde 2004 aqui no Positivo, mas há algumas décadas acompanhando essa evolução desse processo. Se bem que é só nos últimos 20 anos mesmo, praticamente, que a OBF ficou organizada da maneira como está, e com a participação, é claro, também da internet, isso se agilizou. Mas, enfim, não vem ao caso. Esse ano, eu, a princípio, fiquei um pouco aborrecido, não digo, mas estranhei que apenas 2 pessoas do curso preparatório para as escolas militares do Positivo haviam se inscrito. Embora tenha um número relativamente, consideravelmente maior de pessoas do terceirão do Colégio Positivo, mas que não se preparam especificamente para o ITA. Então, essas 2 pessoas, que eu não vou dizer o nome por completo para não constranger, direi apenas as iniciais, Estevam Sanches e Pedro Almeida, ou era para ser só as iniciais, desculpa, acabei contando, tá? Não me surpreenderam, na verdade, porque eu já conheço a competência deles há algum bom tempo, foram meus alunos ano passado, e eles simplesmente acertaram as 20 questões da primeira fase. Eu já corrigi uma quantidade significativa de provas, tive de parar de corrigir porque houve questão anulada, não creio que tenha atingido a 3ª série, vou ter que recorrigir a 2ª série, o 9º ano do ensino fundamental, mas pelo menos até agora o Pedro e o Estevam, então,
Meus cumprimentos, gabaritaram a prova da OABF. Eu não lembro que alguém já tenha gabaritado, mas desde os tempos que me envolvo com esse tipo de preparação, até nem diria, porque nem sempre a gente prepara especificamente para a OABF, né? Mas esse processo de inscrição do pessoal. Então, não lembro de alguém ter gabaritado, mesmo a primeira fase. E 2 pessoas e da mesma turma. Tá? Então, isso só reforça o nosso discurso. Vocês são, de fato, uma plateia de excelência e nós só podemos nos sentir privilegiados por estarmos contando com a atenção semanal de vocês. Parabéns, tá? Sigam o caminho que vocês querem, é IME, é ITA, não, eu só estou aqui vou fazer até o ITA, mas o meu foco é estudar no exterior, cada um tem a sua pretensão, faça aquilo que o seu coração manda, tá? Mas saiba, você pode escolher aquilo que você quer. A preparação, a condição para isso, eu cada vez mais percebo, agora apoiado em números que embasam melhor essa convicção de que você realmente está em condições de escolher o melhor. Parabéns, então. Declaro assim a minha alegria e isso me dá a certeza de que essas aulas remotas não são palavras jogadas ao vento, aparentemente. A minha impressão é de que o aproveitamento é melhor. A aula rende muito mais em menos tempo, jamais tivemos uma aula de 1h30, como seria presencial, e a quantidade de exercícios que estou propondo é maior do que em condições normais. E vocês, do outro lado, mostrando desempenho também superior ao de épocas remotas, isso só me faz acreditar que essa modalidade de ensino realmente vai pegar. É o futuro. Muita gente consegue se concentrar melhor nas aulas ao vivo, tem a sua tranquilidade doméstica, a lhe confortar, mesmo que não esteja de férias exatamente. Então são coisas assim que estão acontecendo, que estamos observando, que estamos sentindo e que muito nos alegra. Feito esse preâmbulo, então, vamos dar início à nossa revisão. Trata-se aqui da aula 31, revisão número 4, já volume 2 de revisão, né? Gases e termodinâmica. Eu escolhi algumas questões que considero especialmente interessantes, para as outras, em alguns casos, vai aí a orientação. A questão número 1 provavelmente fala de uma transformação adiabática, então a sugestão é que você use a lei de Laplace-Poisson. PV elevado à gama constante. Detalhe, eu nunca falei, e normalmente os livros também, mesmo os livros de ensino médio que citam, e quando citam, apenas citam, jamais demonstram a lei de Laplace-Poisson, nem sempre falam, mas existem condições para que ela seja válida. Ela é deduzida para transformações adiabáticas, mas em processo quase estático, quer dizer, transformações muito lentas, uma sucessão de situações de equilíbrio, tá? O que não é uma realidade, não é? Quando eu falo em equilíbrio, é força resultante igual a zero. Se a transformação é adiabática, haverá variação de pressão, haverá variação de volume. Então, em algum momento, por exemplo, quando tivermos um gás dentro de um embolomóvel, a pressão terá de aumentar para que a própria expansão ocorra, ou diminuir, no caso contrário. Não é? Essa história de supor uma série de estados quase estáticos, que é uma condição para que se possa chegar a essa expressão, na prática, a rigor, ela não é atendida. Porém, isso não quer dizer nada para você. Se for dado que a transformação é adiabática, mande bala, PV elevado à gama, você vai, como constante, vai assim considerar ainda que alguma aproximação, que na teoria se considera viável, mas que na prática não ocorre, esteja rolando, tá? Então aplique sem constrangimento e veja se você chega lá. Já na questão número 2, lembre-se da lei geral das transformações gasosas. PV sobre T constante, isso serve para qualquer transformação, não apenas na adiabática, ok? Basta que N seja constante, né? Não pode haver alteração de massa para que pivete seja uma constante. São lembranças, então, antes de você resolver as questões 1 e 2. Questão 3, questão do ITA 1983. Na figura temos uma bomba de bicicleta com que se pretende encher uma câmara de ar, a câmara do pneu, provavelmente, de volume V. A e B são válvulas que impedem a passagem do ar em sentido inverso. Quer dizer, a pessoa pode acionar a bomba, ainda que seja lentamente, né?
o ar vai sendo injetado para dentro da câmara, mas ele não volta, ainda que lá tenhamos em algum momento pressão maior do que fora. Tá? É possível apenas o ar ser introduzido na câmara, é isso que ele quer dizer quando fala que as válvulas impedem a passagem do ar no sentido inverso. A operação se faz isotermicamente, então na prática teria de ser lentamente para que haja sempre equilíbrio térmico entre o ar da bomba e o ar ambiente. Tá? Se a transformação fosse rápida, haveria aquecimento, né? Você sabe disso. Mas lentamente, então, podemos assumir que a temperatura vai ser constante. E o volume da bomba descomprimida à pressão atmosférica PO é VO. Então essa bomba tem um volume VO e ela recebe ar atmosférico à pressão designada, portanto, por PO. PO, VO, portanto, são dados da questão. Inicialmente a câmara está completamente vazia. Após N compressões da bomba, a pressão na câmara será de quanto? Um problema assim, literal. Você resolve, repare, aplicando o Clapeyron 2 vezes. Primeiro, na bomba, a cada acionamento, você tem um volume VO de ar na pressão PO, o ar que é captado é atmosférico, e isso então por Clapeyron deve ser igual a nRT. NO é como eu estou representando o número de mols presente dentro da câmara em condições atmosféricas. E TO, então, a temperatura que é mantida constante. Se você isolar N0, vai ter N0 igual a povo sobre RT0. Essa expressão, portanto, nos diz quantos moles ou quantos mols de ar nós temos dentro da bomba. Agora, após N acionamentos, eu vejo que esse N deveria ser maiúsculo, da bomba, lá dentro da câmara, nós vamos ter uma certa pressão P, que é o que o teste pede, um certo volume V, né, que é dado também, o volume da câmara é V, por Clapeyron igual a nRT. Se a câmara estava vazia e houve N acionamentos, e a cada acionamento o número de mols é N0, então o número de mols que eu terei dentro da câmara será Nzão vezes N0, certo? Esse é o novo número de mols lá dentro da câmara após N acionamentos. Completando a equação de Clapeyron, se finaliza com RT0. Assim você vai ter PV igual a N, que multiplica N0, no lugar de N0 coloque povo sobre RT0, vezes RT0, cancele o RT0, passe o V dividindo, P igual a N povo dividido por V, expressão que está na letra D. Tranquilo? Essa questão então caiu no vestibular do ITA no ano de 1983. E é uma questão tranquila, parece, né? Com variação de massa, cuidado. Então você não aplica pivete igual pivete, a massa foi aumentando dentro da câmara. Então você aplica Clapeyron, no caso, 2 vezes. Em geral, é essa a saída. Agora, problemas desse tipo já caíram várias vezes, no ITA e no IME também. Alguns até bem difíceis, um deles até foi desafio numa certa aula, porque não era só injetar ar dentro da câmara, num deles você injetava e depois você retirava, com N acionamentos, lembram desse? E nem sempre é de forma isotérmica, então o problema pode complicar um pouquinho, e são essas emoções pelas quais nós já passamos. Por isso eu faço o lembrete, é a hora de você se certificar, você está sabendo de tudo? Então similares até certo ponto, provavelmente alguns deles um pouco mais difíceis, o teste 15 e o desafio, ambos da aula 8 da frente regular, tá? Não sei, não lembro agora se eles foram feitos na sala, creio que não, desafio eu não costumo fazer, tá? Mas provavelmente a maioria de vocês já fez. Eu estou nesse momento com esse lembrete pedindo que você resgate esse teste, você tem acesso fácil, né, pela plataforma e pela apostila que você tem em mãos, você tem condições de ir atrás e ver se está tudo bem com esses exercícios. Se não for pedir demais, por gentileza. Ok? Aliás, o exercício número 4 agora não será resolvido, porque já foi resolvido, senão o próprio, pelo menos algo muito parecido. A dica, mas eu gostaria que você fizesse de novo, porque é um problema que tem história recente no ITA. Resolva o exercício 4, é um barômetro igualando as pressões no nível da superfície livre fora do tubo. Fora do tubo você tem pressão atmosférica e dentro do tubo uma pressão igual, correspondente à pressão exercida pela coluna líquida lá. Enfim, veja se você sabe como resolver esse problema. São similares os
testes de números 1, 2, que é de ITA 2017, 13 e 4 da aula 9 de testes. Provavelmente eles foram até resolvidos na aula. Mas só para lembrá-los, então, ou alguns resolvidos e outros ficaram propostos. Não tenho essa lembrança clara. Mas o que eu tenho certeza é que é legal que você vá até esta aula, né? Aula 9, testes, e confira para ver se não há nada de surpreendente, nada que seja estranho para você nesses exercícios. Ok? Então, ITA 2017. Essa questão do barômetro a gente já resolve em sala há décadas, tá? Algum dia vai cair. Caiu numa época remota. E agora voltou em 2017. Algum dia vai voltar novamente. Não tenho dúvida disso. Vamos em frente, então. Exercício número 5. Caiu no item 71, aplicar Clapeyron 3 vezes. Veja por que razão que é o caso de aplicar 3 vezes. Similar a este, que você provavelmente já fez, são os testes 8 de ITA 93 e 9 de ITA 2018 da aula 8 regular. Provavelmente um desses ou um outro parecido foi feito naquela aula. Então, por favor, certifique-se de que você sabe encaminhar esse problema. A questão número 6, estou vendo aqui, deve ser de higrometria. Nós tivemos uma aula inteira sobre isso, há muito tempo que não cai. Umidade relativa do ar é a razão entre a pressão de vapor seco exercida pelo vapor de água presente no ambiente e a pressão máxima de vapor. No caso é 40%, 0,4. E aí ele pede a massa de água que ainda pode evaporar, alguma coisa assim. Aplique Clapeyron 2 vezes, trabalhando com o vapor seco e com o vapor úmido como se fossem gases perfeitos. Ok? A questão seguinte já é de termodinâmica. A termodinâmica trata da conversão de calor em trabalho, é o que a gente mais faz em termodinâmica, né? Calor igual a ΔU mais tal, diz a primeira lei. Mas a termodinâmica também trata do contrário, e disto eu menos tenho falado, porque é menos comum cair no vestibular, mas é importante estar ligado. Nessa coleção tem pelo menos 2 testes com essa característica, talvez até 3, tá? Transformação de energia mecânica em calor, o contrário do que um motor de automóvel faz. A questão que vem agora trata desta situação. Veja se não é verdade. ITA 98. O módulo da velocidade das águas de um rio é de 10 metros por segundo, pouco antes de uma queda d'água. Ao pé da queda existe um remanso, onde a velocidade das águas é praticamente nula. Observa-se que a temperatura da água no remanso é 1/10 de grau Celsius maior do que a temperatura da água antes da queda. Conclui-se que a altura da queda d'água é de quanto? Por que será que a temperatura lá no remanso é um pouquinho maior do que lá em cima? Certamente porque a água recebe calor, mas calor que vem de onde? Do ambiente. Não há dados no exercício que me permita supor esse tipo de coisa. É que quando a água cai lá de cima, a energia potencial gravitacional dela e a cinética, que também existe, que ela está em movimento, chegando no remanso, onde a velocidade da água é praticamente 0, deixa de haver energia mecânica, então essa energia mecânica total, mgh mais mv²/2, deve estar se transformando em calor, calor que aquece a água, calor sensível, não calor latente, por isso que macete, né? mc∆T. Isso é tranquilo para você? É um balanço energético, geralmente o pessoal se dá bem, também o Marcel na calorimetria vive fazendo esses balanços. Você vai cancelar as massas. Tem que tomar cuidado com o calor específico da água, ele não é citado aqui, provavelmente estava lá no início da prova, na unidade caloria por grama grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius é quanto vale o calor específico da água. Essas unidades, caloria e grama, não são do SI. Então a gente troca o caloria por 4,2 joules, isso consta sempre dado lá no início da prova, às vezes no próprio enunciado. Uma caloria vale 4,2 joules e no lugar do grama, para estar de fato no SI, eu coloco 10 a menos 3 quilogramas, milésima parte do quilo, né? 10 a menos 3 sobe vezes 4,2 dá 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Trabalharemos com esse valor e não com um que você está acostumado, porque este é o valor do calor específico da água no SI. Substituindo lá em cima, então, já cancelando o M, no lugar de G você vai por 10. G igual a 10 também lá no início da prova do ITA tem essa informação.
H é a nossa incógnita. V é 10, ele deu ao quadrado sobre 2. A massa cancelou, calor específico então 4.200 e não 1, e o delta θ, né, vale 0,1. 10H mais 50 igual a 420. 10H igual a 370 igual a H igual a 37 metros. Tranquilo? Será que você lembra de algum outro problema de transformação de energia mecânica em calor que tenha caído no ITA recentemente? Por informações das aulas geraldianas, naquelas aulas normais de termodinâmica, será que pelo menos um exercício desse tipo não foi feito? Eu tenho boa memória, sabe, mas ano após ano a gente muda, às vezes faz esse, às vezes faz aquele outro. Mas se não me engano, com vocês foi resolvido um problema de água dentro de uma garrafa térmica que era solta de uma certa altura, 100 vezes por minuto, sei lá, alguma coisa assim. Né? E essa energia potencial gravitacional que era perdida, porque você segurava a garrafa, se transformou em calor que teria feito naquele problema a água ferver. Imagine a água ferver dentro de uma garrafa térmica e a ebulição supondo que ocorra a 100 graus. Não existe. Né? Se a garrafa está fechada, e ela pode, de fato, ferver por essa energia que ela está recebendo, era energia mecânica, mas aí vai haver vaporização, o volume da água aumenta 1.429 vezes. Né? Quando ela ferve, haverá aumento de pressão e a temperatura de ebulição aumenta. Você lembra? Eram testes do ITA, furadíssimo, né? Muito estranho, mas a gente tinha que supor que a água fervesse a 100 graus. Você está lembrado dessa conversa? Tá? Dá uma olhadinha, esse teste deve estar lá entre aqueles que nós resolvemos numa das aulas de termodinâmica. Ok? E há outros exemplos, bem mais recentes do que este. A tônica desse exercício foi, então, transformação de energia mecânica em calor. Isso é termodinâmica também. A termodinâmica trata das relações entre fenômenos térmicos e fenômenos mecânicos. Vamos em frente. Próximo exercício. Não poderia faltar este. Tá? Antes que eu leia o enunciado. Esse exercício já foi comentado que ele iria aparecer numa daquelas aulas, se eu não me engano, aí foi de quinta-feira. Naquela aula em que nós que já conhecíamos a expressão do trabalho na transformação isobárica, P delta V, trabalho na diabática, que no ITA vive caindo, ou pelo menos entrou em moda há alguns anos, não digo que seja todo ano que cai, naquela aula a gente viu, já na aula de segunda, depois na aula de quinta, nós nos aprofundamos, inclusive, calculando o trabalho, deduzindo a expressão trabalho na isotérmica. Isso requer cálculo integral diferencial. Lembra disso? Naquela mesma aula, ou talvez na aula de relação de Mayer, isso pode ser primeira ou segunda aula de termodinâmica, nós também vimos uma expressão especial para calcular variação da energia interna na transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, que é a mesma coisa. Tá? Vocês lembram dessa expressão? MCV delta T? Onde CV é calor específico a volume constante. E naquela aula você ficou surpreso, olha, esta expressão do ΔU para a isométrica vale para qualquer outro tipo de transformação. Inclusive ela foi aplicada daí numa transformação que não era isométrica, não lembro de que tipo era. Por que a gente pode fazer isso? Se a gente deduz MCV ΔT como expressão de ΔU para uma transformação isométrica, o que me autoriza a dizer que se ela não for isométrica continua valendo? É que a variação da energia interna, gente, não é função do caminho das variáveis de estado, como o trabalho é. O trabalho é a área sob a curva no gráfico PV, não é? Então, se o gráfico PV for uma reta, a área é uma. Retângulo ou trapézio, se for uma reta inclinada. Tá? Se for uma curva, a área será outra. Quer dizer, o trabalho termodinâmico depende dos valores intermediários assumidos por pressão e volume. Já a variação da energia interna, que se pode expressar inclusive por 3 meios de NR delta T, na verdade F meios, né, dependendo aí da atomicidade do gás, F meios de NR delta T, só depende do delta T, naturalmente da massa, que é constante, que está ligada ao número de mols, e o R, que é uma constante. Então, a gente diz, enquanto trabalho é função do caminho das variáveis de estado, a energia interna é função de ponto, não é função do caminho. Ela só depende, a variação dela só depende dos pontos inicial e final. Então, se o ΔT for o mesmo ΔU que você tem na isométrica vai ter em qualquer outro tipo de transformação. Recentemente,
uma moça, acho que foi a Giovana, não tenho certeza, conversou comigo sobre um problema do IME, problema longo, inclusive, e a parte mais delicada do problema era tranquilo, trabalhoso, IME segunda fase, né? E a parte mais sinistra do problema exigia, para uma transformação que não era isométrica, o emprego dessa expressão. Então esse exercício, eu já anunciei naquela ocasião, iria aparecer no final do ano, quando provavelmente muitos já teriam esquecido aquela conversa, aquela chantagem que a gente faz para o pessoal não esquecer. Tá? Mas depois dê uma olhada lá, eu já até digo exatamente que aula, que exercício foi isso. Vamos ver? Então olha só, não é questão de vestibular, mas a ideia aqui cobrada já foi explorada várias vezes nos vestibulares do ITA e do IME também. Numa transformação adiabática, 20 gramas de um gás ideal evoluem de um estado em que a temperatura vale 77 graus para outro em que vale 327. Então isso me dá uma variação de temperatura de 250 graus Celsius, 327 menos 77. Sendo o calor específico a volume constante 1,6 vezes 10 a menos 3 caloria por grama grau Celsius e o calor específico a pressão constante 3,6 vezes 10 a menos 3 caloria por grama grau Celsius, qual o trabalho realizado nessa transformação em joules? Dado que uma caloria vale 4,18 joules. Veja bem, transformação adiabática. Uma ideia, a princípio, seria empregar a expressão do trabalho da adiabática. Você lembra, mas era para decorar, professor? Não, claro que não. Por isso eu acredito que a resposta para a pergunta seja não. Lembro de já ter deduzido, mas agora na ponta da língua eu não tenho. Pois é, eu lembro também vagamente, não tenho assim memória legal para decorar fórmulas. Até porque não é um trabalho gratificante, às vezes muda um pouco o contexto do problema, a fórmula não vale mais. É muito mais precioso você saber o caminho que te leva aos resultados. Mas o que eu lembro é que nessa expressão do trabalho da adiabática, além de ter o gama, né, que é o CP sobre CV, isso não seria problema, porque o CP e o CV são dados, se não me engano, tinha um PF, um VF, um PI, um VI, tinha pressões inicial e volume inicial e final. Tá? E nada disso é dado nesse problema. Então, provavelmente a solução para esses dados não é pela expressão do trabalho na adiabática. Então veja qual é a solução, e olha que ela não é longa, mas requer que o aluno esteja ligado no atalho a que eu acabei de me referir, que é então o seguinte. A primeira lei para qualquer transformação nos garante ser, então, Q igual a ΔU mais tal. Como a transformação é adiabática, o calor trocado é zero. Zero igual a ΔU mais tal. Então o trabalho, que é o que ele pede, vale menos ΔU. Tá? E portanto, em módulo, né, nós não vamos levar em conta o sinal, já vamos ver que esse trabalho vai ser negativo. Sim, porque houve um aquecimento, né? O gráfico aqui está mostrando claramente essa curva mais inclinada do que as isotermas. É característico de transformação adiabática. Quando há aquecimento é porque está havendo uma compressão, né? Então o volume está diminuindo. Eu já sei que esse trabalho vai ser negativo. No ponto de vista do sistema gasoso, o trabalho é negativo porque ele está sendo, então, realizado por algum agente externo. O gás está sendo comprimido. Mas esse agente externo está realizando um trabalho que para ele é positivo, né? F vezes X, provavelmente. Então não se leva aqui em conta o sinal. Nós estamos querendo calcular o módulo do trabalho, embora isso não esteja no enunciado. E olha só como eu estou calculando. O trabalho em módulo é igual ao ΔU, e o ΔU vale MCV delta teta. Você diria, mas como essa transformação não é isocórica? Um dia você demonstrou isso, expressão da energia interna que você está mostrando, professor, vale para isocórica. Sim, mas ela vale, como foi dito no preâmbulo, né, para qualquer outra transformação. Então essa é a saída. Rever, olha, exercício 3 da aula 11 testes, foi lá que a gente explicou, falou sobre isso. No caso, é interessante que seja assim, porque a massa você tem 20 gramas, o calor específico a volume constante você tem, tá? 1,6 10 a menos 3 na unidade de caloria por grama grau Celsius, por isso eu não transformei a massa de grama para quilograma, e o delta teta é 250. Fazendo a conta, isso vai dar 8 calorias, multiplicando por 4,2 vai dar 33,6 joules, que é o que diz lá na letra C. Certo? Tá, professor, até lembrei que existe uma expressão, uma fórmula, né, como existe o trabalho da isotérmica, que eu já não lembro mais, mas
eu deduzo isso em pouco tempo, ainda que dependa de integração. Nós fizemos essa integração naquela aula. Hoje eu me sinto à vontade para cobrar isso de você, porque esse dedicado professor um dia fez isso em sala, teve a paciência de explicar, né, ainda que sabendo que o recurso matemático não estava lá muito disponível. Mas vocês me acompanharam, então hoje eu estou à vontade para cobrar de vocês essa lembrança. Tá? MCV delta T, o trabalho da isotérmica eu não sei de cor, tá? Mas por Clapeyron, né, a gente deduz rapidinho. Dê uma olhadinha lá como é que foi feito nessa mesma aula, tá? E na mesma aula, então, a gente viu que a variação da energia interna numa isométrica é calculada dessa forma. E se for uma adiabática, uma isobárica, qualquer outra transformação, né? Até estou mostrando isso no desenho. A transformação desse problema foi, na verdade, adiabática, mas ela poderia ter sido isocórica, ou essa curvinha aqui, eu quero dizer com ela, poderia ser de qualquer outro tipo. Essa expressão para o mesmo intervalo de temperatura, importante que se diga, estará valendo. Ok? Então, mas tudo bem, professor, tá? Sem insistir tanto, mas como é que eu vou adivinhar que eu tenho de fazer isso, professor? Da mesma forma como aconteceu, creio que tenha sido com a Giovana, desculpe se não foi você, Giovana, mas acho que foi com você, sim, que recentemente eu tive a alegria de conversar. Tá? Também naquele problema do IME, nesse também, se o problema der o CV e a transformação não é isocórica, alguma razão ele teve para dar o CV, então provavelmente esse recurso deverá ser utilizado, ou pelo menos poderá ser utilizado. Para que serve o CV? Junto com o CP permitiria calcular o gama, talvez até haja uma solução lá pela expressão do trabalho da adiabática, mas não será tão simples quanto essa que você acabou de ver. Ok? Tá dado o recado. Cuidado, esse é um detalhe que é bem na revisão, que é bom que a gente toque, porque lá atrás nem sempre fica claro. O aluno geralmente compreende, mas não percebe a importância daquilo. Tá? Pode não haver outra saída, é isso que eu quero dizer. Ok? Então é isso aí. Vamos em frente, mais problemas nesta revisão. Faremos a seguir o problema número 13. ITA 1982, vocês não tinham nascido ainda. Certo gás é obrigado a percorrer o ciclo da figura. Ciclo é um trapézio bonitinho. Onde P representa a pressão, P maiúscula, é comum, em geral é P minúsculo, mas que seja, e V o volume. Sabe-se que ao percorrê-lo o gás absorve uma quantidade de calor que obtenha uma expressão para o rendimento eta. Rendimento é, por definição, razão do trabalho fornecido. Não, deveria ser trabalho realizado. Aqui essa palavra, apesar de que deve ter caído desta forma, para a energia absorvida. Né? Rendimento é trabalho sobre calor recebido. Você sabe, é a coisa boa que a máquina térmica oferece, dividido pela energia que ela tem de receber para produzir essa coisa boa. Em função de que P1, P2, V1, V2... e V3, inclusive. Tem V3 aqui, não? Tem V3 aqui. Pois então, problema literal. Tá? O calor, é importante que você reconheça, no ITA cai muita questão desse tipo, e uma dificuldade já comentada também em aulas anteriores, é saber em que trechos do ciclo o calor de fato é recebido. Porque você vai precisar do calor recebido. Na verdade não vai, porque ele diz, o calor recebido é que. O gás absorve, recebe, portanto, esse calor. Mas frequentemente você tem de calcular em função de alguma coisa que esteja no gráfico. Então é fundamental que você perceba que o calor é recebido nesse trecho horizontal em que o volume aumenta, consequentemente a temperatura aumenta, porque eu vou de uma isoterma para outra mais afastada da origem, né? E o trabalho também é positivo. Como o que, você sabe, é ΔU mais tal, o trabalho é positivo porque o volume aumentou, o ΔU é positivo porque a temperatura aumentou. O mesmo acontece nesse outro trecho inclinado. Talvez, com certeza, o volume aumentou. E, pela impressão que o teste me dá, não tenho condições de ter certeza absoluta, tá? Mas dá para desconfiar, ou pelo menos mais ou menos deverá ser, esses dois pontos parecem estar numa mesma isoterma, né? Então, ΔU pode até ser zero, mas o trabalho é positivo. Enfim, o que eu quero dizer é que esse calor possivelmente, que é genericamente Q, é a soma Q1 mais Q2. Tá? Esse Q2 eu não posso garantir, mas muitas vezes a gente tem condições de saber pelo produto PV, né?
se nesse segundo ponto o produto PV for maior do que aqui, você já sabe que a temperatura também aumentou. Ok? Enfim, eu quero que você lembre de como descobrir se o calor é recebido num problema numérico. Por ΔU mais tal, você saberá se ΔU e tal são positivos, ou se um deles é positivo e outro é nulo. Se o calor der positivo é porque ele é recebido. Com toda certeza, no trecho horizontal, né, da direita e para a esquerda, com toda certeza aí o calor é negativo, porque o trabalho é negativo e a temperatura também diminui. Da mesma forma, no último trecho, onde o trabalho é zero e, me desculpe, aqui o calor é recebido também, né? Tem uma terceira parcela aqui que eu não estou comentando. Mas não importa, gente. Se vocês tiverem de calcular em cada trecho o calor num problema numérico, lembrem-se de que vocês devem fazê-lo por ΔU mais tal, é o que estou escrevendo aqui, fazendo o trabalho sendo dado pela área, por exemplo, sob a curva, e o ΔU, o final menos o inicial. Então, F meios de NR ΔT ou F meios de PFVF menos PIVI, porque PV é igual a NRT por Clapeyron, né? Tudo isso que eu falei aqui foi para lembrá-los de como vocês descobririam se o calor é recebido ou não em cada trecho num problema numérico e como vocês muitas vezes terão de calcular esse trabalho. Mas aqui não precisa nada disso, porque o problema já está dizendo. Foi absorvida uma quantidade de calor que. Ok? Essa observação foi só para lembrar de velhos carnavais. O rendimento é o trabalho sobre o calor recebido, é isso que ele pede. O trabalho é a área interna, então é a área do trapézio. Base maior, V2 menos V1, mais base menor, V3 menos V1. Multiplicado pela altura, que é P2 menos P1, dividido por 2. Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes H, não é essa a fórmula da área do trapézio? Menos V1 com menos V1 deu menos 2V1. Ok? Então essa é a expressão do trabalho. E para ter o rendimento, divido o trabalho pelo calor recebido, mas o calor recebido é Q apenas. Você não precisa ficar calculando o calor recebido em cada trecho. Ok? Então não existe nesse caso essa preocupação, mas depois haverá um outro problema nessa mesma coleção em que você terá de fazer essa análise de maneira mais detalhada. Isso vai te levar então a essa expressão para o rendimento, que é a resposta do problema. Ok? Repetindo então o que eu quis dizer, se você precisar reconhecer em cada trecho do ciclo onde que o calor é recebido, isso é positivo, você terá de analisar Q igual a ΔU mais tal e alguma informação do enunciado vai te dar condições de saber se esse calor é positivo ou não. Se for positivo, é porque o calor naquele trecho é recebido. Então esteja ligado a esse detalhe. Estou deixando para vocês o problema 14, ITA 71, tá? Não lembro bem do enunciado, mas a dica é aplicar tal igual a P ΔV na transformação isobárica e depois a primeira lei da termodinâmica. O 15 fala de variação de entropia. Numa transformação isotérmica, ΔS vale Q sobre T. Se eu não me engano, é água fervendo, temperatura constante, né? Mudança de estado, e esse Q é Q mole. O ITA, o IME também, volta e meia, pedem entropia. Além desse, haverá mais um outro, se não me engano, o último, em que você vai trabalhar com essa expressão. Não estou me preocupando com isso porque nós já trabalhamos com esta ideia nas aulas normais. E há exercícios aí para vocês poderem treinar. No 17, aplique novamente rendimento igual a trabalho sobre o calor recebido e a primeira lei Q igual a ΔU mais tal. Provavelmente o teste 17 é na mesma linha do 13, só que um pouquinho mais complicado, embora seja numérico. Esse 13 foi literal. Verifique lá, por gentileza. A responsabilidade, tá, desses exercícios que estão ficando é para vocês. Não adianta nada, N exercícios aqui sendo vistos, ouvidos, né? Vale muito mais aquilo que você é capaz de realizar com as próprias mãos. Ok? Então essa é a dica para os testes 14, 15 e 17. Teste número 18. Hoje venho falando de máquinas térmicas em série. Os livros peruanos, né, russos também falam disso. Não tenho lembrança de uma situação assim no ITA.
mas em algum momento vai cair. Duas máquinas térmicas que operam segundo o ciclo de Carnot estão acopladas em série. Em série quer dizer, o calor que a primeira rejeita vai alimentar a segunda máquina para a produção de mais trabalho, sempre havendo algum calor rejeitado no final do ciclo. Se os seus rendimentos de forma individual são eta1 e eta2, determine o rendimento do sistema. Associação de resistores em série, como é que você calcula a resistência equivalente? Somando as resistências dos resistores. Associação de resistores em paralelo, como é que você calcula a resistência do resistor equivalente? 1 sobre R, professor, igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Pois é. Em máquinas térmicas em série isso existe também. Como é que calcula? Não se decora, mas a gente tem que saber deduzir. Então veja só, o rendimento de cada uma isoladamente é expresso da maneira como você está vendo lá. Entenda essa figura. A primeira máquina, esses são símbolos que eu inventei, mas são normalmente os usados na bibliografia. Ela recebe calor Q1, produz trabalho Τ1 e rejeita Q2. Como ela está em série com outra máquina, Q2 vai ser o calor recebido pela segunda para produzir um trabalho Τ2 e rejeitar um calor Q3. Rendimento, por definição, é a coisa boa que a máquina oferece dividido por aquilo que ela precisou receber para produzir essa coisa boa. Por isso, eta1 vale Τ1 sobre Q1. Eta2 vale Τ2 sobre Q2 separadamente. E para o sistema, o rendimento será a coisa boa que o sistema oferece, que é Τ1 mais Τ2, né? Τ1 mais Τ2, dividido pelo calor que o sistema recebeu, que é Q1. Faz sentido? Pela terceira vez, então, você aplicou a definição de rendimento. O que ele quer é o rendimento do sistema. No lugar do Τ1, você está vendo que eu coloco eta1 Q1, isso vem daqui, passe o Q1 para lá, multiplicando. No lugar do Τ2, eu coloquei eta2 vezes Q2. Eta1 Q1 dividido por Q1 vai dar eta1. Eta2 Q2 sobre Q1 é o que eu escrevi depois. Mas eu ainda posso fazer um balanço energético aqui na primeira máquina, não posso? Pela primeira lei, pela conservação da energia. A energia que chega tem de ser igual a que sai, por isso Q1 igual até o Τ1 mais Q2. Aqui não se fala de variação de energia interna, porque a transformação da máquina térmica é cíclica. Ao final de cada ciclo, a variação da energia interna, você sabe, é nula. Então daqui vem Q2 igual a Q1 menos Τ1, que foi para o outro membro com sinal trocado. Essa expressão de Q2 é trazida aqui em cima, ficando então o rendimento do sistema igual a eta1, que já estava lá, mais eta2, que multiplica Q2, isto é Q1 menos Τ1, dividido por Q1. Então eta1 mais eta2, que multiplica Q1 por Q1 dá 1, menos Τ1 por Q1 é exatamente o nosso eta1. Correto? Aplicando a propriedade distributiva, você terá então finalmente que o rendimento do sistema será eta1 mais eta2 vezes 1, que dá eta2, menos eta1, eta2, exatamente a expressão da letra A. Vale a pena decorar esta fórmula, professor? Quer que eu seja sincero? Para mim seria confortável. Decore, problema teu, se cair você já sabe. Eu não decoraria não. O que vale a pena é entender como a gente deduziu. Porque às vezes o enunciado muda alguma coisa, e naquela aula de termodinâmica, se não me engano, já rolaram máquinas térmicas em série, naquela aula de quinta-feira, um aprofundamento que a gente fez, mas eu não usei essa fórmula, não tenho lembrança de ter usado. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, melhor do que ficar decorando a fórmula. Ok? E como último slide dessa aula, como último exercício de hoje, vamos ver uma questão muito sinistra, 19 do nosso curso, que foi proposta no ITA em 2010. É uma questão muito sinistra, se você procurar resoluções na internet, várias delas levarão a esse mesmo resultado e seguirão uma linha muito parecida. Mas há uma discussão em torno dessa questão, porque há uma outra maneira de resolver que leva a um resultado diferente, sendo aparentemente difícil reconhecer por que ela está errada. Como exercício, eu gostaria que você soubesse as duas resoluções. Uma delas, claro, está errada. O mesmo problema não poderia ter duas respostas aí, né, na teoria. Depois eu digo como que possivelmente a pessoa que propôs o teste queria que o aluno resolvesse.
Uma parte de um cilindro, veja a figura, está preenchida com 1 mol de gás ideal. É aquela parte escurecida. Por isso coloquei aqui N igual a 1. Monoatômico, por isso F é igual a 3. Freedom, número de graus de liberdade do gás monoatômico, você sabe, é 3. Há uma pressão PO, inicialmente, e uma temperatura TO. Um êmbolo de massa desprezível separa o gás da outra seção do cilindro onde há vácuo, e uma mola em seu comprimento natural presa ao êmbolo e a parede oposta do cilindro, como mostra a figura A. Então aqui tem vácuo, mas tem a mola, né? Então eu posso ter o êmbolo parado, com o gás fazendo uma certa força e a mola naturalmente reagindo com uma força igual e contrária. Isto é uma situação de equilíbrio. O sistema está termicamente isolado e o êmbolo inicialmente fixo. Aliás, inicialmente a mola está relaxada, né? Ele diz isso. Um êmbolo de massa separa, onde a mola seu comprimento natural. Então aquilo que eu falei está errado, né? Desculpem. O gás faz uma certa força e a mola, como x é zero, né? Ela está com o seu comprimento natural, não está reagindo. Então é claro que vai haver uma expansão. A mola será comprimida até que as forças se igualem. Possivelmente teremos um MHS aqui se não houver atrito, né? Dá até para imaginar. O sistema está termicamente isolado, portanto a transformação é adiabática, e o êmbolo inicialmente fixo é solto, deslocando-se vagarosamente até passar pela posição de equilíbrio, que estaria aqui, em que a aceleração é nula. Aí sim o kx da mola e a força do gás se tornam iguais, para que a resultante seja nula, né? No MHS acontece isso, essa é a posição de equilíbrio, e o volume ocupado pelo gás é o dobro do original, conforme mostra a figura B. Desprezando os atritos, determine a temperatura do gás na posição de equilíbrio. O gás tem uma expansão adiabática, portanto você está careca de saber que ele vai resfriar. A resposta tem que ser menor do que T0. Numa expansão adiabática ocorre resfriamento. O trabalho realizado pelo gás é realizado às custas da própria energia interna e daí transferido, né, para a mola que vai absorver energia potencial elástica. É esse balanço energético que nós iremos fazer. Para evitar que eu tenha de interromper a explicação física, uma parte geométrica que é importante. Veja que diz o teste que o volume dobra, né? O volume ocupado pelo gás é o dobro do original. Então, se o volume inicialmente for chamado de VO, e eu farei isto, quando eu chegar na posição de equilíbrio, o volume será 2VO. Isso significa que o acréscimo de volume é igual a VO. O volume aumentou de um valor igual ao valor dele mesmo. Por isso, em algum momento, eu farei exatamente isto. Eu vou levar em conta que A vezes X é VO. A área da base desse cilindro, no caso a área do êmbolo, vezes o deslocamento do êmbolo, que é também a deformação da mola, é exatamente igual a VO. Dá para entender isso? Porque o volume era VO, passa a ser 2VO, se dobrou, então o acréscimo de volume foi igual a VO. Como é que nós vamos resolver então? Manda a boa prática que você relacione os dados do problema, N igual a 1, F igual a 3, V igual a 2VO, e a pergunta do problema é T1, TO é dado, né? TO é dado, T1 que por comodidade vou chamar simplesmente de T, para não poluir demais o visual. Clapeyron aplicado na situação inicial nos leva a POVO igual a RTO, porque N vale 1, trata-se de 1 mol, como foi dado. Clapeyron na situação final, P1V1 igual a RT1, novamente porque N é igual a 1. Mas V1 vale 2VO, então P1 vezes 2VO é igual a RT. Logo, P1 igual a RT sobre 2VO. Essa é a expressão da pressão na posição de equilíbrio. Na posição em que a força que o gás faz é igual a Kx, né, porque a resultante ali deve ser zero, a velocidade ali deve ser máxima. Em seguida, nos ocorre de impor conservação de energia, né? Lembrando que não tem energia cinética, porque a massa do êmbolo é desprezível, não há nenhum tipo de atrito, então a energia interna do gás deve ter diminuído para que se transferisse energia para a mola que agora está comprimida. Você concorda com isto? Conservação de energia, isso rola muito em termodinâmica. A energia que está na mola Kx2 sobre 2, a energia interna inicial 3 meios de NRT0, né? O N vale 1, é 3 meios porque o gás é monoatômico,
menos a energia interna final, claro, menor que a inicial, deve ter diminuído a energia interna, 3 meios de RT. Multiplicando tudo por 2, aliás, cancelando 2, né? Fica Kx2 igual a 3RT0 menos 3RT. Dividindo tudo por 3R, você terá T0 menos T igual a Kx2 sobre 3R. Tá claro que eu não posso daqui querer isolar o T, que é a pergunta, porque eu teria coisas que não foram dadas, como o K e o X. Então, um artifício, talvez pouco intuitivo, mas não, na minha opinião, difícil de compreender, é o seguinte. Kx2 a gente substitui por Kx vezes X. Isso porque esse X pode ser colocado em função do VO, como eu já havia explicado. Então, essa é a razão de eu fazer isto. Mas que está certo, evidentemente está, né? Kx2 se transforma em Kx vezes X dividido por 3R. Acontece que VO, como já lhe expliquei, estou aqui me referindo ao aumento do volume, é o volume desse cilindro em que a área da base é A e a altura é X. VO é A vezes X, a área da base vezes a altura, portanto X vale VO sobre A. Eu vou substituir isto lá, ficando TO menos T igual Kx é F, não é? É a força que a mola faz sobre o êmbolo, que deve ser a mesma força, por ser situação de equilíbrio, que o gás faz sobre o êmbolo. No lugar do X, eu estou colocando VO sobre A, como acabamos de obter. E 1 sobre 3R sobrou, ele fica. Força sobre área, o que é isso? É P1, né? E P1 nós já vimos que é RT sobre 2VO. Vai ser substituído depois. F sobre A, então, é P1. VO sobre 3R é o que sobrou. P1 vale RT sobre 2VO, multiplicado por VO sobre 3R, copiando daqui. Aí você cancela o R, cancela o VO, você vai ter o resultado aqui, é T em cima e 2 vezes 3, 6 embaixo. Então, esse menos T passa para o segundo membro, com sinal trocado fica T mais T sobre 6, igual ao TO que já estava lá, fica. T mais T sobre 6 dá 7T sobre 6, igual a TO, então T igual a 6 sétimos de TO. Ok? Há uma polêmica no sentido de que esse teste possa ter alguma inconsistência, algum dado errado, ser impossível, tá? Por uma razão que vocês já vão compreender. Acontece que esta é uma solução que, na minha opinião, já externo aqui, não vou jogar totalmente a bomba para vocês, essa solução, na minha opinião, não tem erro algum. Não tem erro algum. Não há o que contestar nessa resolução. Porém, é possível resolver esse problema de uma outra maneira e chegar a uma resposta até próxima, mas não igual. Qual seria a outra maneira, professor? Já que a transformação é adiabática, eu também posso fazer PV constante, não posso? PO, VO elevado a gama é igual a P vezes V final elevado a gama. Eu poderia partir da lei de Laplace-Poisson. Se eu proceder desta forma, claro que aplicar também pivete igual pivete, provavelmente vai precisar, né? Também pode, né? E o gama não é problema, já que a transformação é adiabática. Aliás, já que o gás é monoatômico, o gama vale quanto mesmo? 5/3, né? Para gás monoatômico. Então é até uma solução mais fácil, talvez, do que essa, que não fala em energia, só que o resultado não bate. Se você dividir 1 por raiz de 3 sobre 4, claro, vai dar menor do que 1, ninguém duvida que T deve ser menor do que TO, uma expansão adiabática, como 6 sétimos também é. Mas 6 dividido por 7 não é a mesma coisa que 1 sobre a raiz cúbica de 4. Então vocês encontrarão, se no Google digitarem a primeira frase do enunciado, entre aspas, serão levados a acaloradas discussões sobre qual é a solução correta. Tá? Não pode ter duas respostas corretas diferentes, não é mesmo? A solução tem que ser única. Esse problema é determinado, como diria um professor de matemática. Solução única. Por que poderia ter duas respostas? Em uma delas, já que ambas não houve erro de conta e são baseadas em coisas reconhecidamente corretas, as duas deveriam estar corretas, mas com valores diferentes. Tá? E para você poder criticar essa segunda resolução, esta não está 100% correta, é aquela imprecisão a que eu me referi no comecinho desta aula, relacionada com a lei de Laplace-Poisson. A lei de Laplace-Poisson, PV elevado a gama constante, ela é deduzida numa situação em que a gente considera uma evolução
com uma série de situações intermediárias de equilíbrio. O que não ocorre, esse gás expandiu, de cara ficou evidente que a pressão inicialmente exercida pelo gás era maior do que aquela exercida pela mola, ou a força que o gás exerce superava na mola, porque a mola era zero no começo. Então não são sucessivas situações de equilíbrio. Apesar de que a palavra lentamente, se eu não me engano, aparecia no enunciado, isso poderia sugerir, vagarosamente, né? Poderia sugerir que a gente poderia considerar como se tivéssemos várias situações de equilíbrio ao longo do processo, porque as transformações eram lentas. Dá-se a isso o nome de sistema quase estático. É um termo importante na termodinâmica avançada, na teoria cinética dos gases e também para que se possa deduzir a lei de Laplace-Poisson. Portanto, há sim uma aproximação quando a gente emprega PV elevado a gama constante. Tá? Isso não quer dizer que você não possa aplicá-la, apenas ter consciência de que a solução por aqui será uma solução nos casos reais aproximada. Mas esse é um comentário que eu faço. Eu prefiro não assumir maiores compromissos, apenas pedir que você faça a solução das duas maneiras e ver se chega a esses dois resultados. E caso lhe aflija o fato de terem respostas diferentes, saiba que existe uma aproximação, tá, que se assume quando se aplica a lei de Laplace-Poisson. Tá? Lá na internet, eu confesso que não entendi por que, já li esses fóruns, essas discussões acaloradas. Um dos professores, até renomado, não me ocorre agora o nome dele, defende que essa solução que você acabou de ver também tem alguma aproximação. Ele acaba criticando o próprio enunciado. Tá? Minha posição é, não, o que você viu está correto. E a outra solução leva a um resultado parecido, só que usa uma lei que tem alguma limitação nas suas aplicações, de natureza prática. A princípio, na teoria, você poderá e deverá fazer isso, porque muitas vezes, é claro, a lei de Laplace-Poisson será a única solução. Você entendeu agora por que eu te disse que esse problema é sinistro? Você já tinha visto algum problema de física resolvido de duas maneiras diferentes, corretas, e chegar a respostas diferentes? Já, né? Aquele problema da luz que bateu no espelho, o espelho subiu. Isso vive acontecendo, mas alguma coisa existe e a gente acaba desconfiando. Por isso que física é legal, ela está evoluindo, muita coisa também está sendo reformada e outras são aproximações realmente que a gente tem de perceber que estão acontecendo. Ok? Então, mais uma aula de revisão, como eu lhe disse, né, normalmente em época presencial levaria 1h30 aqui, não levou 1 hora ou quase isso, mas o aproveitamento, eu acredito, é melhor do que em época presencial, porque você não tem como me interromper, eu não tenho como permitir interrupções, essa aula é assíncrona, mas nós superamos esta ausência de uma comunicação direta através da comunicação remota que permanentemente estamos tendo, né? Então, por favor, arregace as mangas e, se precisar de mim, mande notícias, a gente conversa pelo Zap, por e-mail, por Messenger, enfim, um canal de comunicação você conhece. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, os meus cumprimentos aos aprovados no IME. Nós estamos exultantes de felicidade. O nosso trabalho está sendo coroado de êxito. Estamos aprovando cada vez mais em quantidade. Estamos com um grupo de estudantes cada vez mais qualificado e gente gabaritando a primeira fase da OABF. Ir bem na primeira fase, tudo bem. Né? Acertar 15, 16, 18 questões eu já vi, foi brilhantíssimo. Mas acertar as 20... Meus parabéns, Estevão. Meus parabéns, Pedro Almeida. Isto é só o começo. Uma série de conquistas estão esperando por vocês, certo? Quais conquistas? Aquelas que vocês quiserem. Saiba, na vida, querer é poder. Principalmente quando são pessoas competentes como você. O que é excessivamente raro é o querer. As pessoas, às vezes, não têm tanto porque pouco querem. Ok? Cumprimentos, então. Felicidades, até breve, forte abraço.